Então, pessoal, esse aqui é o Reginaldo. Nós vamos fazer o rig dele, tá? E para começar, como vocês podem perceber, ele está todo separado em vários pedaços. Eu vou juntar ele todo para facilitar o meu skin. O ideal teria sido fazer uma retopologia, mas em função do tempo não deu, então eu vou proceder com ele assim mesmo, só atachando os pedaços dele. Então, aqui eu vou selecionar qualquer parte dele, tá, desse personagem, e vou começar a atachar os pedaços. Eu posso proceder de duas formas: uma, clicar no botão Attach e clicando em cada pedacinho dele, ou se ele for a única coisa da tela, eu simplesmente vou em Attach List e vou encontrar tudo que se encontra na minha tela. Assim eu posso selecionar todos eles juntos e atachar de uma única vez, tá? Outro passo importante que vocês vão perceber agora é que o pivô desse personagem, ele está centralizado no mundo, ele está em 0, 0, 0. Em compensação, o Reginaldo está metade para cima e metade para baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou levar esse pivô até o pé do Reginaldo e vou levar o Reginaldo até a posição 0, 0, 0. Para isso, eu clico em Hierarquia, que é a terceira tab aqui do ladinho direito. Então, eu vou clicar em Hierarquia e vou em Affect Pivot Only. Dessa forma, eu posso colocar esse pivô em qualquer lugar que eu ache interessante. Para facilitar meu trabalho e acertar, ter uma precisão um pouco maior, eu vou com a ferramenta Align e vou clicar no Reginaldo. Aqui eu posso alinhar o meu pivô por todos esses parâmetros, ou pivô com pivô, ou no mínimo dele, no máximo dele. Só que vocês estão vendo que ele está indo para a diagonal. O que eu faço para esse pivô ficar centralizado? Eu simplesmente desmarco os outros eixos, ó, o eixo X e o eixo Y, e mantenho só a posição Z, porque, como vocês lembram, os meus eixos estavam zerados, né? Então, para levar ele lá para baixo, eu só precisava alterar o eixo Z. Então, eu vou dar um OK e o meu pivô já está lá embaixo. Tenho que desligar o Affect Pivot Only para continuar. Vou desligar e agora ele está lá embaixo. Como é que eu faço para levar o Reginaldo para cima? Eu simplesmente zero a configuração em Z. E ele já está no eixo X, zerado no eixo X, Y, Z, e o eixo se encontra bem no meio do personagem. O meu personagem aqui, ele está de costas para vista front, então eu vou ligar o Snap e vou girar ele 180 graus. O Snap, ele permite que eu gire de 5 em 5 graus, então fica mais fácil de ter uma medida precisa nesse giro. Agora, uma coisa importante de se analisar é a altura desse personagem, as dimensões desse personagem. Olha só, eu vou criar um box aqui, não precisa ser uma medida exata, tá bom? Mas tem que ser mais ou menos uma medida próxima daquilo que se espera. Por exemplo, o Reginaldo, ele está com 8,6 unidades. No meu caso aqui, eu vou olhar as unidades do meu Max e ela está em centímetros, tá? Tentem evitar mudar dentro do System Units, tá? Mantenham em inches, a menos que seja um personagem para jogos. Se não for, mantenham em inches, cliquem em OK e só alterem as medidas de display, porque ele faz a conversão, então não tem necessidade de ficar mudando o sistema. Aqui ele vai estar em o meu personagem está em centímetros, então quer dizer que ele tem 8,6 centímetros, o que é muito pequeno. É interessante sempre se trabalhar o mais próximo da escala real. Eu vou querer que esse personagem tenha mais ou menos 1,80 m de altura. Então, eu vou ajustar esse meu box para que ele tenha 1,80 m de altura, tá? E vou levar ele para a posição 0, 0. Como eu sei que ele tem 1,80 m, eu vou elevar ele 90 centímetros e ele já vai, porque o meu eixo está centralizado, ele já vai se colocar no zero do mundo. Então, como é que eu faço para fazer com que esse personagem tenha essa medida? Eu posso escalar esse personagem dessa forma. Porém,
E eu digo, porém, prestem muita atenção. Se eu fizer isso, a minha escala aqui embaixo vai estar em 2000 por 82. E isso não é interessante na hora de construir o rig. É interessante que esse personagem tenha uma escala 100%. Então, para corrigir isso, eu vou ter que ir até o martelinho lá na ponta, tá? Utilities, dentro das tabs, no canto direito da tela, e vou clicar em Reset Xform. O que isso aqui vai fazer? Quando eu clicar em Reset Select, olha lá, a minha escala voltou a ser 100%. Então, ele vai resetar essas alterações que eu fiz de escala. Quando se trata de rig, não é interessante escalonar os objetos na tela. É sempre interessante manter eles com uma configuração de escala 100%. Eu vou entrar na minha tab de modificação e vou perceber que tem um Xform ali. Eu vou simplesmente colapsar para manter como se eu tivesse modelado ele com o Editable Poly. Vou selecionar esse meu objeto que eu não preciso mais, vou deletar e agora o Reginaldo está praticamente pronto para a colocação do rig. O que eu vou fazer ainda? Eu vou, para facilitar a minha vida, vou clicar com o botão direito em cima do Reginaldo, entrar em Object Properties, colocar ele em See-Through para ele ficar transparente e vou congelar esse personagem. Assim vai ser mais fácil eu colocar os meus ossos, os meus bones, sem que eu, sem querer, tropece no Reginaldo e mova ele de posição. Vou dar um OK e ele já vai ficar pronto e esperando o rig. Então, pessoal, agora que meu personagem não vai me atrapalhar mais, não vai sair do lugar, eu vou começar a criação do esqueleto. Eu vou construir esse esqueleto em 3 partes. Eu vou fazer uma parte que vai ser o quadril, outra parte vai ser a espinha e outra parte para o pescoço e para a cabeça, que vão ficar juntos, tá? Então, eu vou começar a criação do esqueleto, a criação desses bones, clicando em L para o meu personagem ficar numa vista left, e vou na primeira tab de criação, lá no último botão, eu vou encontrar os meus bones. Então, na tab de criação, no botão que tem as engrenagenzinhas do final, lá do lado direito da tela, eu acho os bones. Aqui tem as medidas desses bones. Se eles ficarem muito grandes, é só alterar aqui. E eu vou começar a criação. Eu vou criar o meu primeiro bone do quadril, mais ou menos onde eu acredito que vai ser a cintura desse personagem, tá? E vou levar até quase o início da perna ali. Aqui eu criei um bone. Para fechar a criação desse bone, eu clico com o direito e ele vai criar um bonezinho de fechamento. Para criar a coluna, no meu caso, eu vou criar essa coluna com 4 bonezinhos, ó. E vou ir até o início do pescoço. Depois de fazer isso, clica com o direito, ele vai criar um bonezinho de fechamento. E agora eu vou criar o meu bone do pescoço. Vou levar ele mais ou menos até o final do pescoço e até bem o topo da cabeça. Cliquei e fechei a criação dos bones do pescoço e da cabeça. Uma coisa bem interessante que vocês têm que observar é aqui, ó, é esse Bone Tools. O que ele faz? Vou mostrar, olha só. Clique em Animation, em Bone Tools, e vocês têm como editar esses bones que já foram criados. Se vocês clicarem 2 vezes em qualquer bone dessas correntes, olha só, ele vai selecionar os bones que estão linkados a ele. Então, se eu selecionar 2 vezes esse bone da base da espinha, ele vai selecionar todos os bones da espinha. Em compensação, se eu selecionar só esse bone, eu consigo também arrastar todos os bones juntos. Porém, se eu quiser editar a posição desses bones, ó, ele vai acabar arrastando e torcendo os bones. Então, para conseguir arrumar isso, eu preciso desse Bone Tools. Quando eu clico em Bone Edit Mode, olha a mudança. Eu consigo reposicionar esses bones, tá? Sem com que eles mexam, ó, como eles estavam mexendo antes. Eu consigo ajustar melhor a posição deles, porque eles já foram criados na tela. Eu consigo ir ajustando e mexendo, tá? Uma coisa
que vocês têm que observar é assim, ó, toda vez que eu movo um bone, o meu último bonezinho, ele fica desalinhado em relação a esse bone que eu estou mexendo. E isso é muito importante que eles se mantenham alinhados, porque esse bonezinho é que vai fazer a ligação com as outras partes da coluna. Tá? Então, quando ele desalinhar, eu simplesmente deleto ele, clico no bone anterior e mando criar um novo end. Se eu quiser que essa coluna tenha mais bones ao invés de só esses que eu criei, eu posso simplesmente ir em Refine e criar novos bones. Tá bom? Então, eu vou reposicionar os meus bones aqui, vou deletar ele de novo e vou criar mais um finalzinho para esse bone. Aqui eu acredito que eu mexi também, então tudo que eu achar que eu mexi sem querer ou por querer, eu desmancho e coloco de novo para ele ficar bem alinhadinho com o bone anterior. Agora, com os ossos criados, eu já posso começar a alinhar a coluna com o quadril e com o pescoço. Para isso é bem simples, eu vou selecionar o primeiro osso da coluna, com o Edit Mode ligado, eu vou em Align e alinho com o bone do quadril, só clicando no bone do quadril. E vou colocar a posição em X, Y, Z, pivô com pivô, e eles vão ficar alinhados um com o outro. Vou fazer a mesma coisa para o bone do pescoço, só que o bone do pescoço eu vou alinhar com esse último ossinho daqui da espinha, que é por isso que ele precisa estar alinhado com o osso que sai da espinha. Então, eu vou selecionar a ferramenta Align, clica no ossinho, posição em X, Y, Z e vou dar OK. Agora a minha coluna está toda alinhada e parece uma coluna única, mas na verdade ela é construída em 3 partes. Agora então a gente vai criar os controladores para controlar esses ossos. O primeiro controlador que eu vou fazer, eu vou ali na tab de criação, vou selecionar Shapes e vou selecionar Circle. Na vista de top, eu vou desenhar, vou colocar na tela um shape, um círculo que vai ficar posicionado mais ou menos na altura do meu osso do quadril. Então, para que vai servir esse osso? Esse controlador, ele vai movimentar o meu personagem na posição da cintura. Quando eu coloquei ele ali, eu vou em Align, vou clicar no osso do quadril e vou alinhar ele só em X, Y e Z, tá? Depois que eu fizer isso, eu posso ir na vista de left e levar ele para frente do meu personagem para ele ficar bem centralizado no personagem. Outra coisa interessante de se fazer é ir até a tab de modificação em Render e deixar ele Enable in Viewport, para ele ter uma espessura que permita que a gente selecione esse manipulador, esse controlador, de forma mais fácil. Eu não preciso de tantos segmentos e não preciso que ele seja tão largo assim. Então eu vou diminuir drasticamente a quantidade de segmentos até para não pesar e vou diminuir o thickness dele. Tá? É interessante criar um sistema de cor para os personagens de vocês. Então, tipo, ou a coluna toda de uma cor, lado esquerdo de outra, lado direito de outra. Eu vou selecionar aqui e vou deixar a minha vermelho. Então, eu vou transformar esse meu manipulador em vermelho. Agora, eu já tenho um manipulador, um controlador, que vai ficar na região perto do meu quadril. O meu próximo controlador, ele vai ser feito a partir de 3 círculos. Tá? Eu vou selecionar o mesmo círculo que eu fiz da outra vez, vou criar um círculo na minha tela, bem menor do que aquele outro. Com a ferramenta de rotação, lá em cima, eu vou selecionar um dos eixos e vou, com o Shift pressionado, vou clicar e arrastar. Ele vai me criar uma cópia desse círculo. Vou dar OK. Essa cópia tem que ficar bem a 90 graus em relação à outra. E vou mais uma vez criar uma cópia. Com o Shift pressionado, eu giro no outro eixo, deixando bem a 90 graus. Para deixar
fazer com que essa rotação ocorra de 5 em 5 graus, relembrando, a gente clica no snap aqui de cima, tá? Fica mais fácil de ajustar. Então agora o meu controlador, olha ali, ó, ele tem 3 círculos, só que eles estão todos separados, por isso eu vou clicar em um deles, vou ir até a tab de modificação, clico com o direito em cima dele e vou em Editable Spline. E agora eu vou atachar os outros 2 círculos para que eles façam parte do mesmo controlador. Clico em Atache e seleciono. Agora eu também vou deixar no mesmo sistema de cor, em vermelho, e já está pronto o meu controlador. Uma coisa bem importante de se observar é que esse controlador, se eu não gostei do tamanho dele, eu posso alterar esse tamanho. Porém, como eu já havia dito antes, não em nível de objeto, não aqui, ó, porque eu preciso que as configurações dele sejam 100, 100, 100. Para isso, eu tenho um modificador chamado Xform, que me permite, se eu selecionar o gizmo dele, aumentar e diminuir o tamanho dele, sem que isso altere a minha escala, tá? Se não precisar, a gente simplesmente deleta. Vou agora posicionar esse meu primeiro controlador. Esse controlador vai controlar o meu quadril. Com o Shift pressionado, eu vou arrastar e criar mais um controlador, que vai ficar mais ou menos controlando a base da minha espinha, tá, da minha coluna. O outro que vai ficar mais ou menos posicionado no peito, e um outro que vai ir para o topo da minha cabeça. O que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso alinhar esses controladores com os meus ossos, tá? Para que eles tenham o mesmo eixo. Toda vez que eu colocar o meu eixo na posição local aqui em cima, eu quero que esse meu controlador tenha o mesmo eixo do meu osso, porque é ele que vai controlar esse osso. Então, o que eu vou fazer para alinhar? Seleciono o meu controlador, vou na ferramenta Align, clico no osso, só que agora eu não quero alterar a minha posição, eu quero a orientação do meu objeto, quero que ela seja igual à orientação do meu osso. Como vocês podem ver aqui, ele já ficou igual, clico OK e está pronto. Esses 2 outros controladores eu vou alinhar de acordo com o osso da base da minha coluna. Então vamos lá em Align, cliquei na base da coluna e eles já estão na orientação certa, OK. E o do topo da cabeça eu vou alinhar com o osso da cabeça, OK. Como eu já tinha acertado as configurações, ó, ele já automaticamente mantém a orientação que eu tinha pedido. OK, agora eu tenho os meus controladores e eles já estão alinhados com os ossos que eles vão manipular. Então, uma vez feitos os ossos e os controladores, eu vou começar a linkar as partes para que elas se movimentem todas juntas. Eu quero linkar, então, o meu pescoço no meu ossinho, aquele do final da coluna lá. Para isso, quando eu clico em F3, para enxergar melhor os meus ossos, eu vou entrar na visualização em wireframe, em F3. Aí eu consigo enxergar o meu ossinho lá dentro da minha do meu osso do pescoço. Só que esse branco não está ajudando, então eu vou ir na quinta tab, lá, tab de display, e vou nas minhas opções de display color, lá aqui onde diz wireframe, eu vou tirar de object color para material color. Ó, e aí ele vai ficar cinza, vai me ajudar a enxergar um pouco melhor, tá? Então, se eu fizer isso, agora eu posso linkar, enxergando melhor, eu vou clicar no meu osso do pescoço, tá? Vou aqui na ferramenta de Select and Link, que é essa que parece uma corrente, vou selecionar o meu osso e vou clicar e arrastar até o ossinho do final da coluna. E eles já estão linkados. Agora, eu vou pegar o osso da base da minha coluna e o osso do meu quadril e vou clicar e arrastar até o meu controlador da cintura. Posso tirar agora da visualização em wireframe, basta apertar em F3, ele vai e volta. Agora eu vou selecionar todos os meus
controladores, com exceção desse da cintura, e vou linkar eles todos no meu controlador da cintura. Então, quando eu movimentar esse controlador da cintura, todo o sistema se mexe junto. Então, depois de já ter linkado e já ter orientado os meus controladores, agora o que eu vou fazer, eu vou zerar as configurações dos meus controladores, porque senão toda vez que eu quiser animar esse personagem, ele vai calcular a partir da posição que ele se encontra no espaço agora. Se vocês observarem aqui embaixo, cada controlador tem uma posição no espaço. Então, o que eu vou fazer para zerar? Eu vou selecionar todos os meus controladores, vou clicar com o botão Alt e vou clicar com o botão direito do mouse, vou colocar Freeze Transform. Ele vai me abrir essa caixa de diálogo, eu vou dar Yes, e ele vai, se vocês clicarem em cima deles e forem na tab de Motion, vocês vão perceber que ele tem esse 0 pos XYZ. Vocês podem observar aqui embaixo que o valor dos eixos ficou zerado. Se eu colocar aqui em cima e colocar Set Active, vocês vão ver que cada um deles tinha uma posição. Agora aqui embaixo todos eles estão zerados. Tá? Isso vai ser importante na hora de construir esse rig. Então, depois de fazer isso, agora nós vamos começar as constrições de movimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou dizer para esse osso que quem vai controlar ele é esse objeto aqui. Para fazer isso, eu vou clicar no meu osso do quadril, vou em Animation, Constraint, Orientation Constraint, ele vai me abrir essa linha tracejada que eu vou apontar para o objeto que vai controlar esse osso. E cliquei no objeto. Agora, se eu for lá na tab de Motion, em Rotation, vocês vão perceber que apareceu o Circle 50. Quando eu clico nesse círculo, e isso é muito importante, observem que o eixo dele está deslocado do objeto, não está na mesma orientação. Então, se eu quiser que ele movimente certinho, eu preciso colocar esse eixo para a posição local. Quando eu faço isso, eu posso selecionar, ele voltou à posição. Então, selecionei a ferramenta de rotação, vou lá em cima, vou em Local, ele vai estar alinhado exatamente com o meu objeto. Agora eu posso manipular o meu osso. Tá? Eu vou zerar a posição dele e ele está certinho. Isso é interessante, olha só. Vocês lembram que a gente tinha zerado a posição? Se eu não tivesse zerado, eu ia ter que saber aquela medida inicial e toda vez que eu me perdesse lá no meio da animação, eu ia ter que zerar ele de novo. Assim ele já zera. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa para o osso da base da coluna. Vou em Animation, Constraint, Orientation Constraint e posiciono e direciono para esse outro controlador que eu criei aqui em cima. Agora ele já foi para cá e esse controlador passa a controlar a base, esse primeiro osso aqui. Tá? Independente daqui dizer 50%, ele está... Como não tem outro controlador, ele está manipulando 100% desse osso. Para esse segundo osso, eu vou colocar uma medida para esse controlador e uma medida para esse. Assim, ele vai criar uma curvatura na hora que for animado. Então, vamos de novo lá em cima, Animation, Constraint, Orientation Constraint, e seleciono o osso de base. Ele deu essa guinada aqui. Para a gente corrigir isso, é só colocar Keep Initial Offset, que ele volta à posição original. Então, agora eu vou adicionar ao mesmo osso esse controlador aqui de cima. Então, eu vou em Add Orientation Target e cada um está manipulando 50%. Só que nesse caso eu acho mais interessante colocar uma medida maior para a parte de baixo e uma medida para o controlador de baixo e uma medida maior para o controlador de cima. Tá? E no próximo osso eu vou fazer justamente o inverso. Eu vou
vou clicar no segundo osso, no terceiro osso da coluna, vou em Animation, Constraint, Orientation Constraint, clico no controlador de baixo, adiciono o controlador de cima, ele deu o pulinho aquele, então a gente aperta em Keep Initial Offset, que ele volta ao normal, só que agora eu vou colocar 33% pro de baixo, esse aqui, e vou colocar 66.5 para esse. Se eu me esquecer qual desses é qual, eu simplesmente seleciono ele aqui, ó, e ele já vai me dar o nome dele aqui em cima, então vai ficar mais fácil de saber qual é qual. Para o próximo osso, eu vou colocar 100% de animação para esse aqui. Então, vamos em Animation, Constraint, Orientation Constraint, e ele vai manipular 100%. Keep Initial Offset. O osso do pescoço, ele vai ser 50% manipulado com o osso do final da coluna e 50% manipulado com esse osso da cabeça. Tá? Não que a gente vá usar esse osso realmente para mexer e animar esse pescoço, mas ele vai servir como uma espécie de âncora para o osso poder dobrar. Tá? Então, vou apertar em F3 para enxergar melhor ali, vou em Animation de novo, Constraint, Orientation Constraint e clico naquele ossinho. Mantenho o offset inicial e vou adicionar esse controlador da cabeça. Então, os dois, cada um mexe 50%. E para esse osso da cabeça, 100% de constrição com o orientador da cabeça. Agora, quando eu começar a mexer nos meus manipuladores, a minha coluna começa a se dobrar. Olha ali. Ó, agora, mexendo nesse aqui, ó, dá para ver que ela faz uma super curvatura, tá? Só que vocês viram que aqui, ó, a lombar não está girando muito bem. Então, nós vamos segurar essa lombar para fazer com que ela tenha uma curvatura melhor. Para isso, eu vou usar um Point Helper. Eu vou na tab de criação, em Helpers, nesse botãozinho aqui, e vou colocar um Point. Ó, só que esse Point está muito grande, eu gosto de colocar um boxzinho junto. Então, eu vou diminuir ele um pouco, porque ele só vai me auxiliar. Vou alinhar com o osso da base da minha coluna e vou posicionar com ele também. Vou linkar ele ao controlador da cintura, para ele não sair do lugar. E vou agora adicionar esse controlador na minha restrição de movimento do osso da base da coluna. Então, cliquei no osso, vou na tab de Motion, clico em Add Orientation Target e seleciono o Point Helper, que eu vou deixar controlando mais forte do que o próprio controlador esse aqui. Então, vou botar 65% para ele e apenas 35% para o controlador. Quando eu girar esse controlador, a minha coluna passa a se torcer na lombar também. Ó. E a nossa coluna está terminada. Agora nós vamos passar para a parte das pernas.